Pode. Então vamos à mensagem bíblica. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero trazer uma reflexão baseada no livro de Provérbios, capítulo 13, e o versículo 13. Assim diz o texto bíblico no livro de Provérbios: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Baseado nesse texto, me proponho a falar acerca de caminhos antagônicos. Este texto bíblico, em especial, apresenta caminhos opostos, caminhos contrários, que eu vou chamar, utilizando o mesmo sinônimo, caminhos antagônicos. E quais são os caminhos antagônicos de que falam Salomão em Provérbios capítulo 13, versículo 13? Veja a diferença abissal, a diferença gritante, a diferença enorme entre esses dois caminhos. O primeiro caminho trilhado nesse texto: o que despreza a palavra perecerá. Então, o primeiro caminho que alguém decidiu seguir foi de desprezo à palavra. O segundo caminho que alguém decidiu trilhar é o de temer o mandamento. Observa, prezado ouvinte, que os caminhos são opostos. Os caminhos são antagônicos. Os caminhos são contrários. Um despreza a palavra, outro teme o mandamento. Interessante observar que para cada ação há uma reação. É a lei da causa e do efeito. Aqueles que desprezam a palavra, o resultado do desprezo à palavra, a consequência perecerá. O outro caminho oposto são daqueles que decidem temer o mandamento. Também há uma causa e um efeito. Ação e reação. O que teme o mandamento será galardoado. Caminhos antagônicos. Vamos pensar um pouco
acerca desta primeira atitude, o que despreza a palavra. Todos nós entendemos, todos nós sabemos, e muitos de nós até já sentimos na própria pele o que significa desprezo. Quem sabe, alguém está me ouvindo agora e está sendo desprezado. O que é desprezar? É não levar em conta. O que é desprezar? É tratar com desdém. O que é desprezar? É rejeitar. Quantas vezes, até por causa da verdade do Evangelho, nós somos desprezados. Mas eu estou mostrando o desprezo em relação a pessoas. E quando a pessoa decide desprezar a palavra, desprezando a palavra, está desprezando o autor da palavra, o inspirador da palavra, está rejeitando o próprio Deus. Quando nós não levamos a sério as verdades bíblicas, significa dizer que estamos desprezando a palavra. Quando nós não levamos em conta os avisos, as advertências, as instruções, os conselhos, as doutrinas, os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, significa dizer que nós estamos desprezando a palavra, desvalorizando-a, tratando-a com desdém. A Bíblia diz, nesse texto que eu tenho citado, que estou utilizando para fundamentar esta reflexão acerca de caminhos antagônicos. O que despreza a palavra perecerá. Você sabia que Deus não quer que ninguém se perca? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra-chave aqui agora, na reflexão, é perecer. Quer dizer que Jesus realizou o seu sacrifício vicário, expiatório, expiação ilimitada por todos os homens, para que ninguém pereça. Mas a Bíblia está dizendo que o que despreza a palavra perecerá. Você quer um conselho da palavra de Deus? Não despreze a palavra. Não despreze o Evangelho. Não rejeite as boas novas de salvação. Nós poderíamos, é porque o tempo não permite, mas poderíamos citar exemplos
de homens, de mulheres, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que desprezaram a palavra e por isso pereceram. São tantos. A Bíblia Sagrada diz que tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pelas Escrituras tenhamos consolação e esperança. O apóstolo Paulo fala que aquilo que está escrito para aviso nosso. Então nós podemos aprender com os erros dos outros. Nós podemos aprender com as experiências equivocadas que outras pessoas tiveram no transcorrer da sua vida. O fato, e eu quero chamar a sua atenção, é para este princípio do Evangelho. O que despreza a palavra perecerá. Mas vamos à outra parte do versículo. Eu estou falando de caminhos antagônicos, contrários, opostos, diferentes. O texto prossegue dizendo, a primeira parte, o que despreza a palavra perecerá. Mas vamos para a segunda parte. O que teme o mandamento será galardoado. O que significa temer o mandamento? Significa respeitá-lo, significa acatá-lo, significa obedecê-lo. Você sabia? A palavra de Deus, a inerrante, a inspirada, a infalível palavra de Deus é o manual dos mandamentos. Na Bíblia existem 6.468 mandamentos. E o texto sagrado, em apreço, está dizendo: o que teme o mandamento será galardoado. Vocês sabem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O nosso Deus, Ele manda porque Ele é. Ele manda porque Ele pode. Ele manda porque Ele sabe. Deus, sem nós, continua sendo Deus, perfeito e absoluto. Nós, sem Deus, não somos nada. O texto fala: o que teme o mandamento será galardoado. Tema os mandamentos da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, nos últimos versículos do livro de Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever de toda pessoa, independente do credo religioso, independente da fé que professa. A Bíblia está dizendo que é o dever, é a obrigação, é a responsabilidade de toda pessoa temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o texto sagrado explica que de tudo que se tem ouvido, o fim é:
temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aí ele finaliza, Salomão, no livro do pregador, o livro de Eclesiastes, no último versículo agora. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Voltando ao texto dos caminhos antagônicos, Provérbios, capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá. O que teme o mandamento será galardoado. Vale a pena temer os mandamentos. Vale a pena guardar a palavra de Deus no coração, porque Deus assevera, porque Deus garante, será galardoado. Que cada um de nós, em tempo hábil, no dia oportuno, durante toda a nossa vida, possamos temer o mandamento e, com certeza, por Deus, seremos galardoados. O texto diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Pastor Paulo de Tarso. Assista esse vídeo na sua íntegra, se inscreva no meu canal e você terá acesso disponibilizado a ti e a tua família uma palavra de Deus para o teu coração